dia para fazê-lo. Assim, Deus está em todo o programa. Estamos muito agradecidos por isso. Many great donors in the church to help do it, such as our brother Dow and sister Dow sitting here, and many others that donated heavy to this cause. I think right at the time they don't like a little bit and all being people. So we're very grateful for that. Muitos grandes doadores na igreja para ajudar a fazer isso, tais como o nosso irmão Dow e irmã Dow sentados aqui, e muitos outros que doaram bastante para esta causa. E acho que, neste momento, eles não têm falta de nada e tudo está sendo pago. De modo que estamos muito agradecidos por isso. Remember, it's your church, for you are a servant of Christ, and that's what it's built here for. An open door to make servants, and for servants who are already servants of Christ to come and enjoy themselves around the fellowship of Jesus Christ. And we want you to know that everybody's welcome. Lembre-se, é a sua igreja, porque você é um servo de Cristo. E é para isso que ela foi construída aqui. Uma porta aberta para fazer servos e para servos que já são servos de Cristo entrarem e se deleitarem ao redor do companheirismo de Jesus Cristo. E queremos que você saiba que todos são bem-vindos. Now, when you hear me sometimes under the time of anointing, I break down the curtain on the organization. I don't mean that against your pastor or against any brother or sister in church. E agora, quando você me ouvir às vezes, na hora da unção, de certo modo falar duro da organização, eu não tenho intenção de falar contra seu pastor ou contra qualquer irmão, irmã na igreja. Because after all, Amém. God has people in every organization that is. But if He don't accept the organization, He accepts the individual in the organization. And it doesn't take an organization. Porque, afinal de contas, Deus tem pessoas em toda a organização que há. Mas Ele não aceita a organização, Ele aceita o indivíduo. Amém. Aleluia. E não se requer uma organização. Therefore, when people get so bound around an organization and they can't see nothing else but just what that church says, and that makes disfellowshipping with others. It's a system that God is not pleased with. And it's a worldly affair, never ordained of God. Portanto, quando as pessoas ficam tão presas à organização, então não podem ver nada mais exceto o que a igreja diz. Veja, e isso faz que evitem o companheirismo com outros, e é um sistema com que Deus não está satisfeito. Amém. E é um negócio mundano, nunca ordenado por Deus. So now don't mean any individual, Catholic, Jewish, whatever it might be, or Methodist, Baptist, Presbyterian, any organization, no organizations, and non-denominations, and all. God has His children sitting out in there. Deste modo, agora, não quero dizer nenhum indivíduo, católico, judeu, o que seja, ou metodista, batista, presbiteriano, qualquer organização, nenhuma organização e não denominacionais, e todos. Deus tem seus filhos que se encontram aí. Amém. Está vendo? Many times I believe they're out there for a purpose, to give light, pulling out those predestinated ones from all around, everywhere. And on that great day, we'll see them in the church of the Lord Jesus Christ, will be called to the great meeting time in the air. We'll all go up to meet Him. I'm looking for that hour. E muitas vezes creio que estão aí com um propósito para dar luz, tirando aqueles predestinados de todas as partes e lugares. E naquele grande dia, nós veremos então que a igreja do Senhor Jesus Cristo será chamada ao grande templo de reunião dos ares. Aleluia. E todos subiremos ao seu encontro. E eu estou esperando por essa hora. Now, so much could be said. And tonight, on the final closing night, as usually everybody is in a healing service, I find under anticipation for great things to be done in the healing service, which makes them attention nervous. Agora, há tanto que poderia ser dito. E esta noite, no final, noite de encerramento, como a
habitualmente todos estão no culto de cura. Eu noto que ficam na expectativa de grandes coisas serem feitas no culto de cura, o que os deixa numa tensão, nervosos. Now, find the same thing tonight. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue nos abençoando. Estamos alimentando da mensagem o 7º selo. É uma grande mensagem que Deus usou o profeta de Deus para pregar em seu dia, quando ele estava aqui. E nós aprendemos muito com esta mensagem. Deus fala conosco, Deus revela para nós a verdade da Bíblia, tirando nós de toda confusão religiosa, através dessas pregações, desses ensinamentos que Ele tem nos dado. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela vida, pela oportunidade de poder estar aqui, e agradeço a Deus pela vida de cada irmão e irmã, pelo esforço dos irmãos, de vir adorar a Deus, de vir aqui encher vossa alma do poder de Deus, receber mais porção do Espírito Santo. Nós sabemos que estamos vivendo nas últimas horas. Nesta hora nós temos ali milhares de pessoas na região sul que não podem ter o que nós estamos tendo, o conforto que nós estamos tendo. Por volta de 400 mil pessoas ficaram desabrigadas, perderam tudo, fora as que já morreram. Ontem me falaram que já tinha passado de 100, 150. O fim está aí. Do outro lado do Rio de Janeiro, uma abominação, uma blasfêmia. E nós estamos no fim, irmãos. É hora de nós reunirmos a nossa família, o nosso lar e preparar, porque o arrebatamento vai acontecer em meio a uma grande agitação. E nós devemos estar prontos, acertar nossas vidas, estar pronto, falar com o Senhor todo dia: Senhor, a hora que o Senhor quiser vir me buscar, eu estou pronto, porque aqui embaixo não tem nada. Vamos continuar orando a favor dos nossos irmãos ali no sul, também a favor daquelas outras pessoas, mesmo que não são evangélicos, mas o evangelismo ali agora está crescendo. Pastor Alberi e os demais pastores estão evangelizando com atitude, com a vida, com amor cristão, repartindo tudo que eles têm, que está ganhando com todos, de forma que o testemunho depois a gente vai ver que Deus vai fazer grande obra. A gente sabe que isso pode trazer almas para o reino de Deus, e nós sabemos que não é fácil, mas Deus tira proveito de tudo. Amém? Então eu agradeço a Deus pelo esforço dos irmãos e creio que Deus já te abençoou só de você sair do seu lar e vir aqui para adorar a Deus, para prestar seu culto a Ele e também para ter a comunhão, a memória daquele dia no Calvário, a Santa Ceia do Senhor, comendo do pão, bebendo do vinho, lavando os pés aos santos, conforme diz as Escrituras. Isso mostra que você está preparado para encontrar com o Senhor, para aquela grande ceia das bodas do Cordeiro, que Ele será o que vai nos servir. Amém? Então, que Deus continue abençoando os irmãos. Os irmãos que podem se colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos, dar continuidade ao nosso culto. Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença para Te adorar, para Te agradecer, para Te bendizer por tantos benefícios que o Senhor tem dado para nós, Pai, por tantas coisas boas que o Senhor tem dado para nós. Senhor, só de nós estar respirando aqui, só de nós estarmos aqui neste lugar congregando, Pai, mesmo que a gente tenha as lutas, os problemas, mas a gente olha do outro lado, os nossos irmãos passando muito mais pior. E nós temos outros irmãos em outros países onde eles é contra o cristianismo, mas tem irmãos ali mesmo escondido te servindo.
E muitos, quando são pegos, eles até matam. Pai, nós te agradecemos pela liberdade de poder te adorar, de poder te servir neste santo lugar, aonde o Senhor nos trouxe para te adorar, aonde o Senhor tem dado para nós reunirmos aqui, Pai. Abençoa os meus irmãos que se esforçaram, Pai. Eu oro também a favor de cada pessoa nesta cidade, Pai. Senhor, eu não sei, ó Pai, aonde está o último eleito, aonde, ó Deus, está as almas do Senhor. Mas o Senhor me trouxe aqui, Pai, eu quero que o Senhor me capacita, que o Senhor me dê unção, e que o Senhor possa tocar nos corações dos eleitos e trazê-los, porque o trabalho de trazer é o Senhor. Porque o Senhor disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É o Senhor quem traz, Pai. E nós estamos aqui nesta noite, no nosso posto de dever, para te louvar e para pedir ao Senhor que o Senhor venha encontrar conosco através daquele poder que nos anima, que nos encoraja e que nos prepara para o arrebatamento. Derrama as bênçãos do Senhor sobre teus filhos, curando, libertando, ó Deus, animando, solucionando os problemas, Pai. Ajuda, Pai, cada um. É a nossa oração, é o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos adorar a Deus com o primeiro hino desta noite. É o hino 183. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro. 183. Bendito seja o seu sangue.
somos pela fé. Amém, irmãos? É o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo pecado. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais um hino. O hino 272, 272, ó fonte transbordante. O sangue de Jesus é mais alto, nos deixa mais alto do que a neve, nos purifica, nos deixando mais alto do que a neve. Agora a fonte transbordante, que é a fonte de sangue que corre das veias de Emanuel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que essa fonte de sangue é o Espírito de Deus na igreja, cuidando de nós, a vida de Deus, zoe a vida do próprio Deus. Aleluia. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida, cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido é. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Amém? Ele que abriu a porta, irmãos. Canta aquele hino, você estendeu sua mão para mim. Amém. Jesus estendeu sua mão para mim. A irmã Tatiana, vê se acha ele. Eu esqueci o número dele. Glória a Deus. Vamos cantar o Há Momentos. Depois, no geral, ela procura, né? Aí no final a gente canta, tá? Tem que achar o número dele. Se algum irmão achar,
ao Coríntios 19. Há momentos, e depois nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Há momentos, Coríntios 19. Amém? Está no final do inário, é o Coríntios 19. Lá no final do inário. Há momentos que as palavras não resolvem. Tem momento em que é o silêncio que vai resolver. Porque Jesus, um gesto dele, mostrou grande amor por nós. Amém? Aleluia. Vamos adorar com este corinho. Todos adorem a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Corinho 19, lá no final do hino. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós.
irmãos, o hino 172. 172. Eu era um pecador. A pedido do irmão Geraldo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Amém? Eu era um pecador. Então, os irmãos marcar, né, o tema do hino, o nome do hino. Eu era um pecador. Você era um pecador. Eu era um incrédulo. Eu era um perdido. Mas hoje eu não sou pecador mais. Hoje eu sou um salvo. Você, nós somos um salvo. Amém? Um dia nós estávamos longe, a nossa alma, mas hoje nós estamos perto. Hoje nós estamos em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos adorar a Deus com este hino. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos do mal. Estender sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Glória a Deus! Nós éramos pobre e perdido, mas Jesus estendeu a mão. Hoje você não é pobre mais, hoje você não é perdido, irmãos. Nós somos o povo mais rico da terra, porque somos herdeiros de tudo isso daqui, mas não caído, mas restaurado. Amém? Um dia você vai herdar isso tudo aqui, sem pecado, sem sofrimento, sem dores, sem tentação. Um dia você vai herdar tudo isso daqui. Amém? A terra é tua, porque o teu Pai é o Criador dela para você. Amém? E os justos herdarão a terra. Justo como? Justo através da justiça de Deus, que Ele nos justificou aquele dia no Calvário. Amém, irmãos? É muito gostoso a gente louvar a Deus, né? Aleluia. Vamos então agora, irmãos, passar para a parte da meditação da palavra, e depois, no final, eu deixei o 302, a gente cantaremos ele. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Primeira Epístola de João, lá antes de Apocalipse, capítulo 4. Aleluia.
Abençoando, né, irmãos? Muito bom a gente adorar a Deus, né, com esses belos hinos maravilhosos. A gente louva a Deus, né, por esses hinos. Enquanto os irmãos procuram epístola, né, lá antes de Apocalipse, de 1 João capítulo 4, nós vamos meditar um pouquinho. Ontem eu meditei alguns versículos aqui. Hoje nós vamos continuar meditando em alguns versículos, na continuação dos versículos adiante da onde paramos ontem, né? Quem participou do nosso culto ontem, Deus nos deu um bom tempo ontem ali em Poços de Caldas, através dessa escritura, com a mensagem discernimento de espírito e memorizando também a mensagem o Espírito Santo, que é o sinal. Amém? E antes de nós lermos a escritura, eu quero dizer para os irmãos que chegou para nós mais 3 novas pregações, sermões, ensinamentos do irmão Brana, que foi traduzida para nós através do trabalho da editora A Mensagem. Então os irmãos, né, pode levar uma para cada família, né? Então os irmãos vai ter, né, de presente, né? A primeira mensagem é a Era da Igreja de Éfeso. Esse daqui não é o livro, é a pregação que o profeta pregou em 1960. Em 1960, que foi o culto mesmo que ele pregou, né? E nós temos o livro que foi editado, feito o livro mesmo, que foi liberado em 1965. Agora essa aqui é o sermão mesmo. Então os irmãos podem levar depois, né, essa mensagem. E também a segunda é Ó Senhor, somente uma vez mais, que também foi pregada em 1963, que fala de Sansão. Sansão teve uma fraqueza na carne, vocês conhecem a fraqueza de Sansão, e através da fraqueza na carne, ele terminou nas mãos do inimigo. Por isso que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, irmãos, com as fraquezas nossas na carne, para não cair no terreno do inimigo, porque se cair, o inimigo vai ser andar mesmo, e Sansão caiu no terreno do inimigo através daquela mulher chamada Dalila. Vocês conhecem a história. Então vocês também vão levar essa nova mensagem, ó Senhor, somente uma vez mais. E também veio a outra aqui, que é sobre questões, perguntas e respostas, que foram feitas também em uma escola dominical, no domingo de manhã, em 3 de janeiro de 1954. Perguntas e respostas sobre a marca da besta. Porque as pessoas têm muita, né? O que é a marca da besta? O que fala tanto de marca da besta? E hoje tem muitas coisas, é chip, é isso, é aquilo. E nós sabemos que a marca da besta, ela já existe desde o princípio. A marca da besta é doutrina errada, que entra na mente da pessoa e a pessoa não crê na verdade porque ela está marcada. Porque a marca da besta é a marca do diabo, é um selo. E a marca de Deus, o selo de Deus é o Espírito Santo. Então os filhos de Deus, os cristãos, estão marcados com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E aqueles que não têm, que rejeitam e são levados por doutrinas erradas, eles são marcados com a marca da besta. Depois os irmãos, né, leva para vocês, né, ser abençoado, né? Se há um tempo que nós devemos dedicar, meditando na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite, como o Salmo 1. Os irmãos podem levar, né? Eu creio que vai dar para levar um a cada família. Se faltar, na próxima eu trago, mas eu trouxe 4 de cada, né? Essa daqui, a Era de Éfeso, vem mais, mas eu creio que depois os irmãos dá para levar uma de cada. Então convidarei os irmãos para nós ler as Escrituras Sagradas. Aqueles que podem se colocar de pé, nós vamos meditar um pouquinho aqui. Eu quero agora continuar. Nós paramos no versículo 5 ontem, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 4
repetindo, né? E vamos dar sequência até o versículo com os irmãos de pé 6, para não cansar muito os irmãos. Depois eu vou continuar lendo, se Deus assim me dirigir. O versículo 4 de 1 João, epístola, no capítulo 4, está escrito assim: filhinhos. Então está falando com quem? Com os filhos de Deus. Então está falando com você. Você é um filho de Deus? Amém? Então, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quero repetir de novo. Nós somos de Deus. Amém? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve-nos. Isso é muito tremendo. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Incline sua cabeça. Senhor, eu te peço ajuda mais uma vez, para que o teu Espírito Santo possa vivificar em nossos corações essa nossa meditação. Me ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos. A tua palavra é tudo para nós. Nós aprendemos e sabemos pela tua palavra que é impossível o eleito, o escolhido do Senhor, o verdadeiro crente ser enganado, Pai. E o Senhor tem nos dado o Espírito Santo para abrir nossos olhos, para nós enxergar o espírito do erro aí e também enxergar o espírito da verdade. E nós cremos que estamos na verdade e a tua palavra é a verdade. Ajuda os meus irmãos, Pai, a receber o pão do céu e também a comunhão que vamos ter daqui a pouco, com a Santa Ceia do Senhor. Pai, que teu Espírito possa ser a preeminência nossa em tudo, Pai. Aceita a nossa gratidão. Eu peço perdão de minhas fraquezas, de minhas falhas, que nada em mim venha impedir dos meus irmãos ser abençoado. É a minha oração, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero começar bem devagar, e a hora que chegar o tempo de eu parar, eu vou parar. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos, que eu creio que os irmãos vão sair daqui com desejo de ser mais cristão. Porque a gente vem na igreja, irmãos, é para isso. É para sair daqui melhor do que nós entramos. Para sair daqui com desejo de ser mais crente, com desejo de ser mais obediente à palavra de Deus. E sair daqui com a nossa visão aberta. Sair daqui com o nosso entendimento esclarecido. Nós não viemos aqui, o irmão Brana disse que aqui não é lugar de piquenique. Aqui não é lugar de festa. Não é lugar de encontros para jantares e sopas. Muito embora essas coisas são boas, tem o seu lugar, mas a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para nós alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, ele disse isso usando o que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, bem no comecinho, se não me engano, por volta ali do capítulo 8, assim, está escrito, bem no comecinho, se não me falha a memória.
Ali está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus mandou nós congregar, nós reunirmos para comer da palavra. A palavra de Deus era representada como pão, alimento. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, São João capítulo 6. Aquele que de mim alimenta, viverá por mim. Jesus chegou a dizer, falando da sua palavra: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Comer que carne? A palavra. Não beber do meu sangue? A palavra. Amém. E o que representa para nós a comunhão, a Santa Ceia do Senhor? Nós sabemos, literalmente falando, de alimento que nós comemos, que Jesus deixou para nós fazer em memória dele, que a Santa Ceia do Senhor é o pão asmo e o vinho. Os únicos alimentos na igreja que é para ser comido no santuário, comido é o pão asmo, e a única bebida que é para ser bebida é o vinho, que representa o pão asmo, representa o corpo do Senhor, e o vinho representa o sangue do Senhor. Esses são dois alimentos que nós apresentamos na igreja uma vez por mês, e isso nos leva a uma memória. E qual a memória? Aos hinos que nós cantamos. Seja bendito o Cordeiro que morreu na cruz por nós, foi no Calvário. Ó, que fonte transbordante! Eu era perdido, mas Jesus estendeu as suas mãos para mim. Eu era um pecador. Então, a igreja de Deus, o santuário, ele é para nós alimentarmos espiritualmente. Por isso que tudo que envolve carnalidade, tudo que envolve desejo da carne, dá problema. Tudo. Por isso que o ministro tem que ter muito cuidado quando se trata de misturar as coisas de Deus com as coisas naturais. Muito embora o natural acompanhe o espiritual, mas nós não podemos basear tudo de uma forma misturada. Jesus, ele não misturava as coisas. Jesus sabia que o povo tinha que almoçar, Jesus sabia que o povo tinha que jantar, Jesus sabia que o povo precisava do alimento natural. Nós sabemos disso. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o povo há dias estava seguindo Jesus por causa dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então eles estavam com fome, já estavam, há muitos dias sem alimento, e a multidão era muito grande. E eles precisavam de comer. Então teve uma necessidade. Tem muita gente que usa essa escritura para fazer banquete na igreja, para fazer festa na igreja. Mas se você analisar, irmãos, todos nós temos nossas casas. Todos nós podemos comer, jantar, podemos encher a barriga e vir comer o pão do céu. Mas as pessoas querem arrumar um jeitinho na Bíblia aqui para encaixar isso dentro do santuário, sendo que o santuário é para alimentar a alma. A palavra de Deus é para alimentar a alma. Então, as pessoas interpretam a Bíblia de sua maneira para aquilo trazer benefícios para ele próprio. E quando faz isso, o espiritual desce e o carnal sobe. Eu falo por experiência pelas escrituras sagradas. Jesus, em São João 6, sabe o que ele falou para 70 discípulos? 70 pastores que iam ser pastores no futuro, líderes, 70 discípulos, 70 evangelistas que estavam trabalhando no ministério do Senhor Jesus. Sabe o que Jesus falou para eles? Que eles estavam seguindo Jesus, sabe por causa do quê? Só por causa da comida e da bebida. Eles não estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo por causa da salvação, por causa da palavra. Eles estavam
estavam interessados só nos milagres, nas curas, nos sinais e maravilhas. Irmãos, o mundo inteiro hoje, que se diz cristão, a maioria, quase 90 ou mais por cento, eles só vêm na igreja interessados nas coisas da terra. E quando você mostra o céu para eles, que é doutrina, que é ensinamento, que é obediência, sabe o que eles fazem? Dura este discurso. Não dá não. A carne estava boa, a churrascada estava bom, a comida estava boa, mas esse ensinamento não dá não. Que eu tenho que sair do mundo, que eu tenho que parar de fumar, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que parar de prostituir, que eu tenho que parar de cobiçar, que eu tenho que parar de adulterar, que eu tenho que parar de vestir roupa imoral, que eu tenho que parar de falar mal da vida dos outros, que eu tenho que parar de fofocar. Isso não dá. Porque Jesus, irmãos, ele era bom, mas dentro daquilo que era certo. Aqueles 70 discípulos, eles estavam ali só interessados nos bens naturais, achando que Jesus veio do céu aqui na terra somente para fazer coisas naturais. E o ministério de Jesus teve 3 etapas. A primeira etapa, irmãos, nós conhecemos, é essa, aonde envolve milagres, aonde envolve alimentação, aonde envolve bênçãos para o corpo. Mas Jesus teve a segunda etapa. E Jesus teve a terceira etapa, aonde está o discernimento de espírito, aonde ele conhecia o segredo dos corações, aonde Jesus abria, revelava a palavra, os segredos, os mistérios de Deus ao seu povo. E Jesus, ele sabia de tudo. Ele olhava para uma pessoa, sabia o que ela estava pensando, o que ela estava intencionando, o que estava dentro do coração dela. Então não tinha como ninguém escapar dele. Vocês conhecem as histórias. Quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra em Madalena, ninguém teve coragem de atirar. Por quê? Porque Jesus podia revelar os pecados escondidos daqueles homens que estavam tentando acusar ela, matar ela, apedrejar. Tem muita gente aí que está bonitinho, bem vestido, mas Deus conhece o coração. Por isso que Jesus chamou muitos de sepulcros caiados. Jesus falou isso. E Paulo chegou até a pedir perdão depois que ele chamou aqueles que se opôs ao ministério do Senhor Jesus através dele de paredes branqueadas. Aí falaram para Paulo que aqueles que estavam levantando, falando aquilo, eram sacerdotes. E mesmo eles se levantando contra o ministério de Paulo, que é o ministério do Senhor Jesus, Paulo disse, eu não sabia que eles eram sacerdotes. Mas Paulo chamou eles de paredes branqueadas. Por quê? Eles eram bonitos por fora, mas por dentro não tinha nada. O nada não tinha Deus. Porque se eles tivessem Deus, eles aceitariam a palavra de Deus. E falando ali, aqueles 70 discípulos, eles estavam seguindo Jesus só por causa das coisas daqui do baixo, das coisas visíveis. E quando Jesus mostrou o invisível, quando Jesus mostrou o caminho estreito, quando Jesus falou algo que eles não iam entender, que eles não iam ver, eles abandonaram Jesus. Jesus disse e não explicou, aquele que não comer da minha carne, aqui, não beber do meu sangue, porque Jesus é a palavra, mas aquele corpo ali, físico do Senhor Jesus Cristo, tinha carne, tinha sangue sim, mas quando Jesus falava, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não se tratava de canibalismo, carne humana, não, de comer carne humana, de beber sangue humano, não, isso é abominação diante de Deus. Mas Jesus está falando daquele que não comer da palavra, porque lá no Êxodo capítulo 12, vocês vão entender que aquele cordeiro ou aquele cabrito de 1 ano perfeito, foi Deus que disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés para cada casa pegar um cordeiro sem mancha de 1 ano. Se a casa for pequena, a família for pequena, era para unir 2 famílias, matar o cordeiro, pegar o sangue do
cordeiro, separar e passar nos umbrais das vergas das portas, como um sinal, e era para eles preparar o cordeiro para comer o cordeiro, e era para comer o cordeiro por completo. E lá era comer natural mesmo, lá era um churrasco mesmo, era carne de cordeiro e carne de cabrito. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 12, eles tinham que assar, não era para comer nada cozido, não era para comer nada fora do que Deus tinha dito, tinha que ser assado, e nada cru, só assado no fogo. E também era para beber ervas amargosas. Aquilo era Páscoa, aquilo era a ceia do Senhor. Aquele cordeiro que eles estavam comendo natural, que era o churrasco que eles estavam tendo, carne assada de cordeiro, diz que era para eles comer até o miúdo, nós chamamos, até as fissuras, era para comer tudo. E hoje, irmãos, as pessoas pegam a Bíblia, só quer comer aquilo que parece ser bonito. A hora que chega na sã doutrina, a hora que chega na revelação mesmo, eles não querem. E ainda quer ir para o céu. É para nós comer a palavra toda. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é vida. Ela transforma nós. A palavra de Deus, quando ela entra em nós, nós nos tornamos a palavra, ainda que esse corpo seja espedaçado, seja moído, seja crucificado como Jesus foi, ainda que todo o sangue do nosso corpo seja derramado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também, se nós nos tornarmos a palavra revelada da hora. Amém. Aleluia. Imagina que oportunidade que aqueles discípulos 70 jogou fora. Quem pode suportar? Nós não somos vampiros, nós não somos canibais. A gente vê isso aqui nas escrituras sagradas, irmãos. É muito bem claro isso daqui. Está aqui, ó, está facinho aqui para a gente achar isso daqui. Aqui, ó. Jesus, no capítulo 6 de São João, ó, a primeira coisa que ele fez, multiplicou pães e peixes. É comida. Só que aquele povo estava com fome, irmãos, com fome. E hoje, se nós for analisar, nós estamos precisando de passar fome, porque nós estamos comendo demais. A maioria tem diabetes, a maioria tem colesterol, a maioria está acima do peso. Nós, se for analisar, nós temos que jejuar um pouco. Mas aqui não, aqui o povo estava com fome mesmo. Se vocês observarem, depois vocês lêem o capítulo 6 do Evangelho de João aqui, inteirinho para vocês verem que eles estavam com fome mesmo. Inclusive os discípulos falaram, despede a multidão, já há dias está seguindo, estão com fome. Mas foi quando um menino apareceu ali com 5 pães e 2 peixes. Só que primeiro eles alimentou o espiritual, depois Jesus multiplicou para eles voltar embora para suas casas. E aqui no finalzinho, Jesus multiplicou o pão e peixe, aí depois vocês vão ver a partir do versículo 22, que Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você for observar no versículo 35, Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. É espiritual isso aqui. Eu sou o pão da vida. A palavra é pão da vida. Jesus falou, aquele que vem a mim, vem a palavra, o que vai acontecer com ele? Vai ter vida. E não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Fome e sede. E ele falando essas coisas, e ele foi caminhando, e mais por finalzinho aqui, ele começou a enfrentar alguns fariseus que começou a murmurar. O
O problema muito hoje é murmuração. Murmuração tem levado muitas pessoas a perder a salvação. Vocês sabiam disso, que Deus não gosta de murmuração, pessoa que reclama. Deus abençoa ele, Deus dá vida para ele, Deus dá tudo para ele, e ele fica murmurando, fica reclamando, nada tá bom. Reclama de tudo. E muitos até em relação à igreja, nenhuma igreja está boa para ele, nenhum pastor está bom para ele, pode fazer o que for, nada está bom para ele. Então, Jesus vendo tudo isso, que ali até os judeus ali que estavam ali, murmuravam, e Jesus foi caminhando, então ele aplicou um ensinamento que eles nunca tinham ouvido, e não estava escrito no Velho Testamento da forma que Jesus falou, mas está no Velho Testamento. Vocês sabem que Jesus é o Cordeiro de Deus, amém? E aquele cordeiro que foi morto lá em Êxodo 12 e foi aplicado o sinal, o sangue, no umbral da porta, eles comeram, e o que sobrou eles queimou no fogo. Vocês sabem que representava o Senhor Jesus. E quem aplicou o sinal e obedeceu, o anjo da morte passou e o primogênito não morreu. Mas quem não obedeceu, o anjo da morte passou e o primogênito morreu. Tá. Aqui Jesus vai mostrar algo. No deserto, os irmãos lembram dessa passagem. Choveu maná do céu. Quem lembra disso? Pão do céu. Veio do céu. Amanhecia de manhã, estava ali forrado de pão para alimentar os 2 milhões de pessoas. Pão de Deus. Maná do céu. Alimento. E eles comiam aquilo. Comiam. Deus é Deus, irmãos. Só que lá era maná natural. Correto? Maná mesmo. Pão para encher a barriga. Natural. E Jesus estava representado naquele maná também. Jesus é o pão que desceu do céu. E Jesus estava mostrando isso, que o Velho Testamento, tudo ali era sombra da realidade que ele ia viver. Era aquilo que ele ia mostrar para as pessoas, que Deus ia fazer para a redenção, salvação de todos. Aqui veja bem no versículo, eu estou assim passando para os irmãos entender. É melhor, mas depois vocês podem ler todo o capítulo em casa. Versículo 45. São João 6, Evangelho. Escute isso daqui. Está escrito nos profetas, no Velho Testamento, em especial nos profetas, em Moisés, e serão todos ensinados por Deus. E Jesus era quem que estava ensinando aqui? Era Deus, irmãos. Se você está aqui nesta noite, sabe quem que está ensinando vocês? Não é o Júlio, não. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Vocês estão todos sendo ensinados por Deus. Ensinado o que? Ensinado a palavra. Amém. Aleluia. Todos nós estamos sendo ensinados por Deus, através da revelação da hora do dia, do Espírito Santo. Por isso que o maná do dia de ontem não servia para hoje, lá no deserto. Só comia na hora fresquinho. Outro dia Deus mandava outro. Aleluia. Por isso que nós aprendemos que nós, irmãos, temos que comer o maná da hora. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela não é ontem, ela é hoje. A Bíblia você pode ler ela todo dia, ela é hoje, ela é presente. A Bíblia, ela é nova cada manhã, cada dia, ela é Deus aqui para nós em forma de letra, e ela é o alimento para nós. Glória. Amém. Veja isso. Glória. E serão todos ensinados por Deus, segunda parte do versículo 45. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo aquele que do Espírito Santo, porque o Pai de Jesus não é uma segunda pessoa. O Pai de Jesus é o Espírito Santo que falava e agia através dele. Porque Jesus não fazia nada sem o Pai fazer. Porque ele era a palavra carne, Glória. feita
gerada no ventre de Maria. Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Isaías 9,6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O principado estava sobre seus ombros. Falava de quem? Falava do próprio Deus, mas em um homem, em uma criança, em um menino. Deus, um bebê na manjedoura, Deus, um menino brincando com as crianças, Deus, um adolescente, Deus, um jovem, Deus, um homem, Deus agora com 33 anos e 3 anos e meio, ele cumprindo a metade da última semana das 70 semanas de Daniel, ele cumpriu 3 anos e meio para Israel. E aqui ele dizendo que ele é o alimento. Mas as pessoas olhavam só o natural. O problema hoje é que as pessoas, em vez de pesquisar e ver com a visão espiritual, eles olham muito com a visão natural. Escute isso daqui. Na verdade, ou melhor, 46. Não que alguém visse ao Pai. Preste bem atenção, isso aqui é bom. Ó. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Irmãos, isso aqui é uma doutrina naquele dia que era difícil demais. Um homem comum como Jesus era, chegar diante de milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas, sacerdotes, e dizer isso daqui. Para eles aquilo, irmão, era uma afronta. Aleluia. Porque Jesus estava falando dele, e ele era a palavra. Para entender aquilo, tinha que ser filho de Deus, tinha que ser eleito. Para ficar ao lado do Senhor Jesus, não podia ser qualquer uma pessoa, tinha que ser escolhido mesmo. Hoje, nós ainda entendemos, porque Deus envia um profeta para nós e mostra para nós a realidade da coisa. Mas se tirar isso de nós, vira Babel. O que é Babel? Confusão. Ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Jesus falando. Vossos pais comeram maná no deserto. E o que aconteceu com ele? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Correto? Não morreram? E quer dizer, a maioria dos que saíram do Egito, dos anciãos, sabe quanto que entrou na terra prometida? 2. É muito sério isso daqui. Irmãos, essa caminhada nossa aqui lá dê surpresa, viu? Está começando. A coisa está começando a esquentar. Irmãos, as coisas estão começando. Olha, não é à toa que a internet veio, que o mundo veio aí do jeito que está, a ciência se multiplicou. As coisas vão começar a vir à luz. Nada escondido vai ficar escondido. Deus vai mostrar tudo. Deus vai mostrar o trabalho que o diabo está fazendo para nós, e nós vamos ver isso através da palavra. Porque o diabo é destruidor, o diabo é enganador, e Deus não vai deixar os seus filhos enganados, porque Ele enviou o Espírito Santo para abrir nossos olhos. Dois irmãos, de 2 milhões, entrou só 2 na terra prometida. E os outros? O que aconteceu com os outros? Vocês querem ver o que aconteceu com os outros? Escuta isso aqui. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Jesus dizendo, este é o pão que desce do céu. Da onde que desceu o pão?
céu. Amém? Para que o que dele comer não morra. Que pão, irmãos, que você tem que comer todo dia para não morrer? É a palavra. E vocês sabem que o diabo está fazendo de tudo para desvalorizar isso daqui. E sabe como que ele está fazendo isso? Pessoas com isso daqui vivendo outro tipo de vida, atuando com outro tipo de vida, falando coisas que isso aqui condena, falando coisas que isso daqui não apoia, e ainda quer se justificar ainda quer defesa ainda, dizendo que está certo. Por isso que nós lemos aqui na primeira carta de João, que nós vamos conhecer através do discernimento de Espírito, através do Espírito Santo, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, o Espírito do erro é fácil de você conhecer ele. Sabe como? Espreme ele para você ver. Aperta ele para você ver. O Espírito do erro, irmão, quando ele tem erro manifestado em alguém, ou por detrás de alguém, quando aquilo é pressionado num canto, aí ele mostra quem ele é. Ele age fora das Escrituras. É facinho da gente ver o que é certo e o que é errado. É só ver a maneira, as atitudes, você confere com a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é tudo que nós temos para conferir o que é certo e o que é errado. Por isso que William Branham disse para nós observar o que está escrito. Ele não pregou outra coisa a não ser a Bíblia. Por isso não tem nada maior do que a Bíblia. Amém. A Bíblia é o livro mais lido da terra. Sabia disso? É o livro mais lido que todo mundo lê. É o mais lido, o mais vendido da terra. Nós sabemos disso. Só que é o livro menos vivido na vida humana na terra. Porque a pessoa que vive a palavra de Deus, você discerne ela, você observa ela muito fácil. É só você ficar um tempinho com ela, viver um tempinho com ela. Você sabe se aquela pessoa vive a palavra ou não. É muito fácil. E Jesus, irmão, sabia de tudo. Ele sabia quem era e quem não era. E ele aqui falando isso, ele estava falando aqui, Jesus, com judeus. Esse ensinamento de São João 6 aqui é para judeus. Porque o Evangelho é para Israel, irmãos. Sabe por que nós estamos no Evangelho? Porque Deus ama tanto o mundo todo, que ele não queria que a salvação fosse exclusiva para os judeus. Ele tinha um plano para os gentios. E um plano especial. E o plano para os gentios foi o quê? Israel rejeitou aqueles que rejeitaram, mas aqueles que aceitaram foram escolhidos por Deus para levar o Evangelho aos gentios. E sabe o que Deus fez? Foi lá no meio dos fariseus, e tirou um homem chamado Saulo de Tarso de lá, para ver aqui. Vocês pensam, Deus criou, irmãos, Deus permitiu que Saulo fosse criado aos pés de Gamaliel, estudando os pergaminhos, dia e noite. Ele sabia o Velho Testamento praticamente de decor, o apóstolo Paulo. Era Saulo. E quando a igreja revestiu do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando a igreja saiu pregando para todos agora, do Pentecoste para cá, o Evangelho não é mais para Israel. Do Pentecoste para cá, o Evangelho é para a igreja gentia. Dificilmente você consegue converter um judeu. Por quê? Só vai converter um judeu a este Evangelho os 144 mil, Moisés e Elias, que já está vindo para Israel. Porque o tempo dos gentios, irmãos, está em contagem regressiva. O nosso tempo aqui na terra está acabando. Olha os sinais, aquelas guerras de Israel ali, irmãos, aquilo ali é à toa. Os acontecimentos mundiais, aquilo ali, irmãos. Agora, esses dias, eu estava vendo uma notícia que eles estão já preparados para a Terceira Guerra Mundial. E Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as
Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso. Agora, escute isso. Eu sou o pão da vida. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja bem o que ele falou. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem que entende isso? Pão que desceu do céu, aquele que alimenta de mim, e ele estava num corpo humano. Só que ele ia ser morto como um cordeiro lá do Velho Testamento. E tinha que ser judeus para sacrificar. Tinha que ser judeus para mandar crucificar. Pendurar na cruz, fazer o que eles fizeram. E ele morreu naquela cruz como um animal. Mas João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... que sou eu, que é você. O sangue dele veio para tirar o pecado do mundo, que é eu e é você. Mas só que tem uma coisa, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem nele crer. O segredo é nele crer, para você não perecer e ter vida eterna. Aí que está o segredo. Por isso que Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou em glória. Amém? Amém. Aí está. Aleluia. Aí, ó, o versículo 52. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? A interpretação está aqui, ó, dos judeus. Este homem pode dar a carne dele para nós comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí que ficou mais difícil ainda. Ele falou: o que? Nós vamos comer carne dele mesmo? Ele estava citando Êxodo 12, irmãos. Ele estava mostrando claro. Era espiritual. Só que o sacrifício era natural. Aquilo tinha que acontecer por nós. Eu gosto muito dessa escritura. E a gente para aqui, fica refletindo, a gente fica olhando como que isso daqui nos revela as verdades da palavra de Deus. Olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? Vida eterna. Aqui a carne, aqui o sangue, é a palavra. É a palavra, beba dela, coma ela de noite. Viva ela, obedeça a ela. Sabe por que nós sofremos muitas das vezes, em muitas áreas da nossa vida? É porque nós colocamos a Bíblia de lado. A Bíblia não pode estar de lado, guardada. A Bíblia tem que estar na frente de tudo, irmão. Tudo que você for fazer, vai na Bíblia, que ali tem para você conselhos. Tudo. A Bíblia fala da vida humana desde o nascimento até a sepultura. E mostra, se o homem tomar um caminho certo, do nascimento até o final da vida dele, a eternidade dele é garantida. E mostra também, se um homem desde o nascimento tomar o caminho errado e ir até a sepultura, mostra que o final da vida dele é o desprezo, é o sofrimento, é o tormento. Por isso que Deus quer
As coisas de Deus são tão simples que os intelectuais complicam tudo. A coisa mais gostosa que tem, irmãos, é você comer arroz, feijão, e um pedacinho de carne, uma saladinha. Você vive 100 anos. Eu conheci um senhor, quantos anos que o senhor tem? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, eu acho que era por volta de 90 e poucos anos que ele tinha. Já faz alguns anos. E ele tinha, parece que, não sei se era 22 filhos ou 27, coisa assim. 90 e poucos anos. Conversei com ele lúcido. E eu, curioso, eu falei, qual que é a alimentação que o senhor mais comeu na vida, nesses 90 e poucos anos? Sabe o que ele falou para mim? Arroz, feijão, serraia e um pedacinho de carne, uma covinha, uma verdurinha. 90 e tantos anos. E ele até falou assim, e gosta de beber uma pinguinha ainda. Não é crente não, pessoas falando, não bebo de ficar tonto, é só um golinho aqui, só. 90 e tantos anos. E viveu isso tudo. Então, o alimento, irmãos, quanto mais simples, para a nossa saúde física, melhor. Tá? Não estou dizendo aqui para ninguém beber pinguinha não, viu? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser alcoólatras. É porque tem gente, se deixar, ele quer. Isso aí tem levado muitas pessoas ao buraco. Bebida leva a pessoa ao buraco. A Bíblia diz que nós não devemos beber. É para saúde. Saúde, que doença que tem para beber? Tem gente que até justifica. Eu gosto de beber para saúde, mas não existe isso. Saúde, você tem que ir no médico e tomar aquilo como uma receita. Mas se você fazer aquilo como muitos fazem hoje, sai fora. Aí prejudica a saúde. Aí a pessoa, hoje você vê as clínicas cheias de pessoas que se envolveram com bebidas e estão hoje dependentes, viciados. Então nós somos contra isso. A Bíblia não manda ninguém beber. Mas eu estou mostrando um caso de um homem de mais de 90 anos, a simplicidade levou ele a viver isso, esses anos todos. Então, falando de alimentação boa, as coisas natural, quanto mais natural nós comer, mais nós vivemos. Amém? Amém. Então é isso. E Jesus estava aqui falando com esses homens, mostrando o alimento espiritual, mostrando que ele era a palavra. Isso é lindo demais. Isso aqui eu gosto, isso aqui. Estou aqui no versículo 54 de São João 3. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então coma a carne, coma, beba o sangue, e você vai ressuscitar no último dia. Mas que carne é essa? Que sangue é esse? A palavra de Deus, que Deus revelou para nós nos últimos dias. Amém? Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come da palavra dia e noite vive dele, permanece nele. Amém. Aleluia. Isso é lindo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? De mim o que é da palavra. Oh meu Deus do céu. E tem gente que está bravo, irmãos. Bravo quando você fica falando que a Bíblia ela é muito maravilhosa, que a Bíblia é a verdade. Tem gente que está nervoso. Tem gente que não quer que nós falamos que a Bíblia ela é tudo para nós. Irmão, se alguém querer diminuir isso daqui, a palavra de Deus, repreenda essa pessoa, diga, você não está num bom espírito, nós nunca podemos pôr nada acima disso daqui. Se não fosse essa palavra, nós não tínhamos nada hoje, ela é tudo para nós, tudo que existe hoje, os mundos foram criados pela palavra de Deus, e Deus enviou um profeta para revelar a palavra de Deus, cumprir as profecias. Desde
Moisés até o último profeta. Não é isso? Aí está a coisa. Amém? Aí está. Aleluia. Agora, ao finalzinho disso daqui. Isto. Olha o que aconteceu. E este pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais. Escute isso aqui. E este pão que desceu do céu, o Senhor Jesus, humano falando, a palavra estava através dele sendo manifestada. Não é o caso de vossos pais, lá no deserto, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, falando de Jesus, a palavra, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, diante de judeus, rabinos, mestres e de 70 discípulos que o abandonaram, e mais 12 discípulos que estavam ao lado dele, e sendo um dos 12 um traidor. Aí o versículo 60, nós vamos encerrar aqui. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, ao perigo aí, de querer ouvir e colocar interpretação de si mesmo. Fica quieto. Se você não entendeu uma coisa, irmãos, fica quieto, fica em silêncio. Lá na frente você vai entender. Lá na frente. Mas esses discípulos, infelizmente, olha o que eles fizeram. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Duro é esta doutrina, duro é esse ensinamento, duro é esta palavra. Quem que pode ouvir isso? Quem que pode crer numa coisa dessa? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, Jesus sabia o segredo do coração. Eles não estavam murmurando assim, não, eles estavam falando dentro deles, e Jesus sabia de tudo. A respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Por isso que o eleito não escandaliza com nada. Eles não eram eleitos, porque senão eles ficariam quietos. Isto vos escandaliza? Jesus perguntou para eles. Que seria? Agora Jesus deu um ensinamento mais difícil ainda. Se vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, que é a palavra, que é espiritual, e representando no pão e no vinho que Jesus ministrou depois da Santa Ceia para eles, se vocês escandalizam por isso, o que seria? Pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Aí que é mais difícil. Por quê? Para ele descer, irmãos, ó, Jesus desceu, não desceu? O Espírito Santo fez sombra sobre Maria? Invisível, né? Ninguém viu. Maria não viu nada. Você sabia disso? Maria não teve sensação, Maria não teve nada. A única coisa que ela falou: cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim a tua palavra. A única coisa que Maria disse. E ela já estava grávida. Então, desceu. Veio, passou no ventre da mulher. O ventre virgem da mulher gerou o corpo humano. Nasceu. Veio aqui, peregrinou 33 anos de vida. 33 anos de vida peregrinou aqui. E sabe o que aconteceu? Mataram a palavra da vida. Mataram o pão. Mataram o alimento. Mataram Deus. Mataram Deus? Sim. Só que Deus permanece morto? Não. Porque quando mataram a palavra, que é Deus, o Espírito da palavra retirou. Antes. Por isso que Jesus entregou o seu Espírito. Ele ficou só o corpo humano ali. Foi para a sepultura. Mas antes do terceiro dia, ou melhor, antes do quarto dia, das 72 horas, que o corpo começa a entrar em estado de decomposição,
O que o pai daquele corpo fez? O que o criador, gerador daquele corpo fez? Foi lá na sepultura e ressuscitou aquele corpo. Ressuscitou como? Em glória. Ressuscitou como? Em um corpo novo. Mesmo o corpo foi ressuscitado em glória. E Deus entrou nele de novo. Agora Deus entrou nele e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ponto final. Agora ele é todo Deus. Agora ele diz: eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Eu venci o diabo no céu e venci o diabo na terra. Agora todos os meus filhos que caíram, que nasceram caídos através do meu filho Adão, da minha filha Eva, todos eles vão ser resgatados de volta, porque eu os atraí a mim. Por isso que ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Mensagem de estandarte. Isso é lindo demais, amém, irmãos? Nós vamos ficar com isso daqui e vamos passar para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Aí ele diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, note isso. A carne para nada aproveita, falando dessa carne de pecado. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu tenho vos pregado nesta noite é Espírito e vida. E se você alimentar dela, você vai viver por toda a eternidade, porque ela é Deus. Amém? Aí está. Eu gosto muito disso daqui. A vontade é da gente continuar lendo isso daqui. E Jesus foi abandonado por esses discípulos. Desde então eles pararam de andar com ele. E Jesus aí no capítulo 7, versículo 6, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Isso aqui é duro. E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Hoje as pessoas estão querendo matar uma outra. Vocês sabiam disso? Matar com palavras, matar com atitudes, com maneiras. Mas é aquilo que nós lemos aqui no Evangelho, ou melhor, na Epístola, saindo do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Não ouviu a verdade, rejeitou a verdade? Já sabe. Aceitou a verdade, creu na verdade? Já sabe. Por isso que Deus nos deu um profeta para levar nós a ter os olhos abertos do que é certo e do que é errado. Amém? Vamos então ler as escrituras para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 13 e depois 1 Coríntios, ou melhor, depois, e agora 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo 23. Depois que é o Evangelho de João 13. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos que encontraram 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, se quiser colocar de pé, em reverência à santa palavra de Deus, nós vamos ler. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O versículo 1 de 1 Coríntios 11 está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Veja bem aqui, irmãos, o significado da Santa Ceia, o valor da Santa Ceia. É para nós anunciar a ressurreição do Senhor Jesus, o que Ele fez por nós até que Ele venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que nós aconselhamos a cada pessoa que vai tomar da ceia, batizar em nome do Senhor Jesus. Vai batizar? Sim. E o batismo é para quê? Arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus para receber perdão dos pecados. Então, aí a pessoa vem para a ceia. Por isso que o conselho é, antes da pessoa vir para a mesa da ceia, comer do pão, beber do vinho, ela tem que se arrepender, ser batizada em nome do Senhor Jesus, deixando o pecado para trás, as coisas erradas, e continuar servindo a Deus, tendo a memória do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho, e lavando os pés aos santos. Aí está. Por isso que indignamente a gente tem que observar isso daí, né? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Então vamos agora aqui no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4, né? Nós temos aqui os versículos primeiro, vamos ler do 1 ao 5, depois do 12 ao 17, vamos fazer isso? Vamos aqui. Jesus lava os pés aos discípulos, do versículo 1 até o versículo 5, do Evangelho de João, capítulo 13. Amém? Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, eu gosto disso daqui, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, falando daqueles e nós, né, judeus, gentios, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia,
tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora vai aqui para o versículo 12, um pouco à frente. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? O versículo 17, todos nós em alta voz: se sabeis, vamos lá? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os irmãos se assentam agora e nós vamos orar pelo pão e orar pelo vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aqui está o pão e aqui está o vinho. Você faz parte disso daqui. Paulo chegou a dizer: todos nós somos um só pão, um corpo, com muitos membros, e nós dependemos uns dos outros. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Eu dependo de vocês para a minha vida eterna, para o meu arrebatamento. Dependemos dos outros. Por isso que nós devemos ter paciência uns com os outros, orar uns pelos outros, mesmo aqueles que você vê que não está no caminho, mas se você ama, creia que Deus um dia vai trazer para o caminho de volta. Nós devemos desejar salvação para todos, irmãos, para todos, independentemente da condição que a pessoa esteja. Um dia eu estava lá no buraco do pecado e Jesus me alcançou. E se você tem alguém que ainda está lá e Jesus está no seu coração, você pode interceder que Deus pode trazer aquela pessoa, nem se for como o ladrão da direita. Nos últimos momentos Jesus não perde seus filhos. Lembra-te de mim, Pai, quando entrar no seu paraíso. Então agora, irmãos, vamos voltar a nossa mente para a memória do Senhor. Eu peço aos irmãos que levantem suas mãos. Vocês fazem parte dessa oração, vocês fazem parte da bênção do Senhor Jesus nesse pão e nesse vinho, para termos a ceia do Senhor, lembrando daquele dia no Calvário. Bondoso Pai Celestial, juntamente com a Tua igreja, os membros do corpo de Cristo, nós, ó Pai, aqui estamos, unidos em uma só fé, em um só Deus, em um só batismo, Pai, em comunhão uns com os outros, através do sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado, diante de toda a verdade da palavra que foi meditada e lida, Pai. Senhor, aqui está o pão em minhas mãos. Este pão asmo, Deus, que foi assado para este propósito tão santo e sagrado que é a ceia do Senhor. Abençoa este pão, Pai, que o Senhor possa tocar com as suas mãos santas
neste pão, para os teus filhos comer dele em memória do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Este pão representa a palavra do Senhor, a palavra da vida eterna, Pai. E aqui também está, ó Pai, o vinho, Senhor, o cálice de cada irmão que vai tomar em memória do Senhor. E este vinho fala da nova aliança do Novo Testamento. E nós sabemos, ó Deus, que sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados, Pai. Como está escrito, Deus, aqui estão os meus irmãos juntamente comigo. Pedimos que o Senhor toque, abençoa este vinho, Pai. Que a partir de agora ele passa a representar o sangue do Senhor, que foi derramado por nós aquele dia no Calvário. Santifique e abençoa, Pai, para os teus filhos beber, até que o Senhor venha nos buscar. E ao beber nós sabemos que estamos bebendo da vida eterna, estamos bebendo da cura divina, Pai, porque no corpo do Senhor a cura, no sangue do Senhor a cura, porque o Senhor é tudo para nós. Abençoa, Pai, esse alimento para os teus filhos comer e beber em memória do Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Nós oramos e te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o meu sangue que foi derramado por todos, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Amém, irmãos? As irmãs podem vir, venha à mesa do Senhor, depois nós, os irmãos, venha, coma do pão, beba do vinho, em memória do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, venham à mesa do Senhor. Aleluia. Coma e beba em memória do Senhor, até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Pela justiça dEle, pela santidade dEle, pela dignidade dEle. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Senhor Jesus, te damos graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder cear a ceia do Senhor, tendo a memória do Senhor até que o Senhor venha nos buscar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite. E agora, Pai, o ato do lava-pés, nós, os irmãos, as irmãs, lavando os pés umas das outras, que o Teu Espírito Santo continue conosco nesse ato tão lindo e tão maravilhoso, Pai, abençoando-nos, ó Pai, neste selo deste culto desta noite. Aceita a nossa gratidão, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos preparar aqui, né, para nós lavar os pés.